Bom dia. Eu vou ficar aqui só um pouquinho para liberar a mão. Eu quero cumprimentar a reitora da Universidade de Brasília, Rosana Reigota Naves. Obrigada pela parceria, pela contribuição, pelo processo que o UNB tem construído junto com o Ministério das Mulheres em diversos espaços, de diversas formas. A gente está junto no 180, agora no projeto arquitetônico, né? O presidente da DataPrev, Rodrigo Assunção, obrigada pela ajuda, pela contribuição. É uma parceria muito importante também. Não é só essa, a gente tem a questão do plano, a gente tem diversas outras parcerias para que nós possamos, de fato, tratar a tecnologia, o que é a questão das mulheres a partir de dados, tecnologia e informação. Essas são questões importantes para o Ministério das Mulheres, para que nós possamos avançar na política pública. Eu acho que esse é um grande passo. Eu quero agradecer as coordenadoras e as gestoras da Casa da Mulher Brasileira, dos estados. Eu quero convidar a Lorena Amorim, da Bahia, para ficar em pé. Obrigada, Lorena. Susan Lucena, de São Luís, no Maranhão. A Ana Maria, de São Paulo. Larissa Bastos, Andréia Bastos, do Piauí. A Graça Policarpo, de Boa Vista, Roraima. A Sandra Prado, do Curitiba, Paraná. E eu quero agradecer a todas vocês pelo trabalho, pela dedicação, pelo compromisso que vocês têm, mas eu quero também convidar agora a subsecretária, não é a coordenadora da casa, de Campo Grande, Carla Stefanini, e do Distrito Federal, a nossa companheira Francisca. Não está aqui. Quero cumprimentar a secretária executiva substituta, Viviane Cesário. Obrigada, Viviane, por todo o compromisso, por toda a ajuda que a secretaria executiva tem dado, né, a todo esse processo de transformação, de avanço para o Ministério. A secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Denise Motadal, a qual, em seu nome, eu quero agradecer a toda a sua equipe pelo trabalho, pela dedicação, pelas horas até de madrugada, né, trabalhando. Então, muito obrigada. Eu acho que é isso que, na verdade, faz o Ministério da Mulher ser tão grandioso, né? É a nossa capacidade de nos doar por inteiro pelo projeto. A secretária nacional de Autonomia Econômica e Políticas de Cuidado, Rosane Silva. Agradecer e parabenizar, a gente conseguiu aprovar no Senado a Política Nacional de Cuidados, né, que foi coordenado, encaminhado pela sua secretaria, então, obrigada. E a nossa secretária nacional de Articulação Institucional e Ações Temáticas e Participação Política, Fátima Cleide. Obrigada, Cleide. A Fátima realizou uma grande reunião com as secretárias estaduais. A gente tem aí um novo desafio, né, para construir nesse país, que é a participação. Eu queria dizer da importância desse momento. Eu acho que é um momento muito importante pelos dois compromissos que a gente faz aqui. Primeiro, porque o grande desafio que tem em pensar políticas para as mulheres é pensar os dados. Nós temos uma questão, e eu tenho questionado permanentemente, que muitas vezes você tem pesquisa, mas você não tem dado oficial. Os dados que nós temos trabalhado, eles são muito separados. Na violência, a gente tem o dado que é da segurança pública, o dado do Ministério Público, o dado do sistema de justiça, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, tem o das casas da mulher, das casas-abrigo. Mas, na maioria das vezes, a Casa da Mulher Brasileira, casa-abrigo e centro de referência não entra nos dados. Não existe.
E o que não tem dado, não existe. O que não tem informação, não existe. E não é pressuposto para que você possa reafirmar e firmar isso enquanto uma política pública. Então, o desafio da gente ter um Sistema Nacional de Dados das Casas da Mulher Brasileira, ele é fundamental para isso. Primeiro, para consolidar a Casa da Mulher Brasileira como uma grande política de enfrentamento à violência contra as mulheres desse país. Aquela que garante o atendimento, a qualidade, a integridade e a humanidade desse atendimento. E, portanto, apresenta resultados. Nós temos, em 2024, nós temos quase 450 mil atendimentos nas 10 casas que estão em funcionamento. Esse dado é assustador. Na hora que nós tivermos o sistema em funcionamento, talvez esses dados aumentem. E principalmente porque nós entregaremos em 2026 40 casas da mulher brasileira nesse país. Nós estamos com 17 em construção. E nós vamos inaugurar boa parte esse ano, né, Denise? Então, possivelmente, nós vamos estar com o triplo desse tipo de atendimento. E os números serão mais estarrecedores. Nós temos uma pesquisa de 2015 que coloca o Brasil como 5º no ranking de feminicídios. Se a gente for verificar e for ver agora o aumento da crueldade, os dados que precisam ser colocados, que são os dados do aumento da crueldade, da morte das mulheres com seus filhos, a forma com que está sendo, precisa ser estudado, ser pensado e ser colocado na pauta, efetivamente como um grande desafio. Então, o sistema das casas pode abrir as portas para um grande sistema nacional de fato, de dados e informações com relação à questão da violência contra as mulheres. É isso que nós esperamos, que nós aguardamos. Mas ele é o espaço de ter as informações e os dados, mas também é a partir daí que nós vamos decidir onde que nós vamos investir. Onde colocar o recurso, o que pedir, como pedir. Orientar todas as políticas e todo o seu orçamento do governo federal para aquilo que de fato é necessário. As regiões, as prioridades, os dados, as informações. Então, isso é fundamental, ele é estratégico para que a gente possa consolidar de fato a política de enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu queria trazer um outro desafio que eu acho que o sistema vai nos ajudar a construir, que eu estou chegando do Chile. A gente teve uma reunião das ministras da América Latina e do Caribe, e a grande discussão, o grande debate era exatamente qual o valor econômico que tem posto na questão de todas as políticas para as mulheres. Mas qual é o investimento que tem sido feito também no enfrentamento à violência? E esses são dados que nós vamos construir a partir daqui, né? Quanto é que nós investimos, porque nós temos que trabalhar com essa ideia, porque quando o presidente Lula fala de trabalhar com os pobres, ele fala que não é um gasto, é um investimento. Quanto de investimento nós estamos colocando para cada mulher nesse país? E nós sabemos que não é só a mulher. Nós sabemos que é a família inteira. Porque quando você investe, você faz com que a mulher saia da situação de violência, você está ajudando os filhos, você está ajudando a mãe, a irmã, os vizinhos, amigos. Portanto, é um investimento em todo o processo de construção da família e das relações humanas. Isso é importante para nós. Então, eu queria dizer que esse momento é fundamental e muito esperado pelo Ministério das Mulheres. Obrigada, Dataprev, por nos ajudar. Mas o que eu acho que é mais interessante é que o nosso sistema vai terminar construindo e conversando com outros sistemas, como do sistema de assistência social, como do sistema do CadÚnico, como vários sistemas existentes no governo, que vai poder nos propiciar as condições de ver se essa mulher que nós atendemos está num programa como um Bolsa Família, está num programa de qualificação, está num programa de formação. Onde é que está essa mulher? Como é que ela está? Quais são os encaminhamentos? Como é que ela está dentro
da mobilidade do que são as políticas públicas apresentadas. Se os seus filhos recebem o pé de meia, né? Então, todos esses dados vão ser importantes, porque podem serem casados, e a partir dessas informações pode potencializar a política que nós estamos fazendo lá na ponta, os municípios, a coordenação da casa e tudo mais. E, por fim, a importância da assinatura, né, da gente construir um projeto arquitetônico e conceitual para a questão das mulheres indígenas. Eu acho que o desafio... Eu venho de um estado em que a questão indígena é muito forte, que é Mato Grosso do Sul, né, Pagu? É muito forte a questão da violência contra as mulheres no Mato Grosso do Sul. E esse é um desafio permanente em todos os lugares, não só lá. Lá é mais visto, mais enxergado, mais denunciado, mas não é só lá. Portanto, o desafio de construir uma casa da mulher indígena que dê conta do que é a realidade das mulheres indígenas, mas sabendo que boa parte do que tem na casa da mulher brasileira não poderá compor a casa da mulher indígena, é um grande desafio. Portanto, as ativas que nós vamos ter, as plenárias, as assembleias, as conferências que estão tendo das mulheres indígenas, que está sendo realizado pelo MPI, são processos importantes de escuta que tem que ser considerado. Porque a Casa da Mulher Brasileira, por que ela deu certo? Ela deu certo porque a concepção arquitetônica dela foi construída a partir e junto com a concepção política. Nós fomos trabalhando coletivamente, aliás, o Marcelo não está aqui, né, a Valéria, né? Então, se nós fomos trabalhando coletivamente, a Valéria está ali, também é testemunha, nós fomos conversando com o que era que a Política Nacional de Enfrentamento à Violência queria como atendimento e trazia nas suas diretrizes. E como é que isso ia acontecer no dia a dia, num serviço que desse conta exatamente dessa integralidade e o atendimento humanizado. E assim foi construído, pensado, desde as cores de cada espaço, para que a mulher possa identificar se ela não sabe ler, não precisa ficar perguntando toda vez. O espaço aberto no centro, que a gente tem muitas críticas hoje, o pessoal fala, mas quando chove, no Nordeste o sol, né? Então, mas é um espaço em que a mulher pode sentir liberdade. É o espaço onde ela pode andar vendo o verde, um espaço que talvez ela não tenha em casa, que deveria ser um lugar de segurança. Então, todos os processos, as entradas, onde ela não consiga encontrar o agressor, as portas de saída, as condições dadas, tudo isso foi pensado a partir de uma concepção política que foi muito bem estruturada, muito bem organizada, para que ela seja o que ela é. E é por isso que ela dá tão certo. Porque as mulheres sabem onde elas vão encontrar aconchego, onde elas podem conseguir o espaço, que vai acolhê-las, que vai cuidar delas, que vai dar espaço para que elas possam fazer as suas denúncias. Portanto, a Casa da Mulher Indígena, ela tem que vir com esses elementos. O que é necessário, o que é preciso, o que é que elas esperam. E além do que elas esperam, o que é que nós precisamos dar? Porque nós damos políticas públicas. Então, são desafios que precisam ser construídos e consolidados para que a gente, de fato, possa entregar um serviço tão qualificado, tão humanizado, tão forte quanto a Casa da Mulher Brasileira do nosso país. Hoje, lá no Chile, muita gente perguntava, e a Casa da Mulher Brasileira? Isso porque eu não falei nada. Mas e a casa? Então, passa a ser referência a nível mundial. Então, nós precisamos pensar essas estratégias. E é por isso que eu acho que fazer o convênio, fazer um contrato, uma parceria que nos dê conta de fazer permanentemente todo esse debate, constantemente, para que a gente possa entregar não apenas um projeto arquitetônico,
Não é isso que nós queremos apenas. Nós queremos um projeto que dê conta do que é a concepção de atendimento às mulheres indígenas que estão nas aldeias, que estão nas cidades. Nós queremos um projeto que dê conta do que é a diversidade que está colocada em cada mulher, em cada região que está sofrendo a violência contra as mulheres. E quais são as possíveis alternativas que precisam ser dadas como resultado. Então, o processo construído, ele tem que ser... Eu sempre brinco com a Casa da Mulher Brasileira. Tem 2 processos que são construídos simultaneamente. O arquitetônico e a obra. O outro, o político e o atendimento. Então, acho que essa perspectiva, porque quando nós vamos inaugurar uma casa, olha, dá trabalho. Porque tem que convencer o Tribunal de Justiça, tem que convencer o Ministério Público, tem que convencer a Defensoria Pública, muitas vezes tem que convencer governador, prefeito, né, porque você tem uma delegacia especializada, você tem um Tribunal de Justiça, você tem um Ministério Público, você tem a Defensoria, você tem o apoio psicossocial, você tem a Patrulha Maria da Penha, você tem o Serviço de Autonomia Econômica, você tem 11 serviços dentro de uma casa, com 11 olhares diferentes. Então, não é fácil. Então, o projeto que todo mundo diz que é difícil, a construção em 12 meses, a construção política também não é fácil. Ela exige... Mas mesmo com todos os processos construídos que nós construímos, e a Casa da Mulher Indígena, ela tem que ter esses mesmos elementos. Ela tem que permitir que, de fato, esse projeto conceitual de inclusão das mulheres indígenas, de atendimento das mulheres indígenas, seja real, seja concreto, e se, de fato, tenha um resultado que seja o resultado para a cidadania, para o respeito e a dignidade de todas as mulheres. Então, eu quero agradecer por esse momento. Nós estamos às vésperas, né, do dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Acho que todos os dias nós precisamos reafirmar que enfrentar a violência contra as mulheres é uma questão de direitos humanos. Nós precisamos todos os dias reafirmar, e não foi fácil na CIPAL reafirmar o direito das diversas mulheres. Não está fácil a gente discutir gênero, não está fácil discutir a inclusão de mulheres negras, de mulheres indígenas, das mulheres trans, das mulheres lésbicas, das meninas. É um processo que nós temos que lutar e lutar muito. E, portanto, eu queria encerrar dizendo que nós estamos com a campanha, com a mobilização do Feminicídio Zero. E agora nós conseguimos aprovar a Política Nacional de Cuidados. E nós temos que entender que se o país não conseguir perceber que ele precisa dividir os serviços de dentro de casa, que a questão da política de cuidado é um elemento importante também para salvar a vida das mulheres, nós não vamos conseguir enfrentar a violência. Nós precisamos construir um país, homens e mulheres, a qual a grande preocupação não é o ódio, não é a vingança, mas é o cuidado, é você tomar conta, é você proteger. Mas não é a proteção que querem dar para a gente todos os dias, não. Né? Não é essa a proteção. Nós queremos a proteção da comunidade, da sociedade, do entendimento de que nós, de fato, somos cidadãos sujeitos de direitos, podemos ir e vir e podemos estar onde nós quisermos. Então, essa, eu acho que é a mensagem e é, na verdade, a concretização disso quando a gente tem essas 2 entregas hoje. Um abraço e obrigada a todos. Nós estamos fazendo essa semana em São Luís a 5ª edição do Bota Pra Andar. Ao longo do ano nós percorremos as 5 regiões do país, fomos a Porto Alegre, Rio de Janeiro, Cuiabá, Belém e agora em São Luís.
O Bota para Andar tem como objetivo destravar as obras que estão paralisadas, acelerar as obras que estão em andamento e também fazer uma aceleração das contratações novas do Minha Casa Minha Vida. No estado do Maranhão, nós temos 10.400 obras, 10.400 unidades habitacionais que serão objetos de reunião durante essa semana. Além disso, das 35.000 unidades habitacionais selecionadas para o estado do Maranhão, nós também faremos reuniões para tentar acelerar. Então, o Bota para Andar tem como objetivo fazer com que as coisas andem mais rápido. Pegar tanto o corpo técnico do Ministério, da Caixa, do Banco do Brasil e das prefeituras e entidades, colocarmos na mesma sala e conversar, alinhar, propor, pactuar prazos e soluções para que as coisas aconteçam rapidamente. Foram 13 voos entre Beirute, capital do Líbano, e São Paulo, numa jornada que trouxe segurança a 2.663 pessoas resgatadas da zona de conflito no Oriente Médio. Os números deram a Raízes do Cedro o título de maior operação de repatriação de brasileiros e familiares da história do país. Os atendimentos aos repatriados começaram ainda durante os voos, com equipes do Sistema Único de Saúde. É o que explica Rodrigo Stabelli, o coordenador-geral da Força Nacional do Sistema Único de Saúde. Mais de 2.500 atendimentos, entre atendimentos médicos, acompanhamentos de rotina, encaminhamento para a rede de urgência e emergências e também atendimentos psicossociais. No grupo de resgatados, desde 2 de outubro, vieram 1.198 mulheres, sendo 15 gestantes, 645 crianças de até 12 anos, 247 pessoas com deficiência, 290 idosos, além de 34 animais domésticos. Na chegada ao Brasil, 56% dos repatriados foram acolhidos pelos próprios familiares ou redes de apoio e 33% requereram algum tipo de suporte do governo brasileiro para serem acolhidos. O diretor de Proteção Social Especial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Regis Espíndola, explica a situação em que a maior parte dos resgatados se encontrava ao chegar ao país. Elas chegam, de fato, muito abaladas, né? Era muito comum as pessoas relatarem sobre ainda escutarem os barulhos das bombas, né? Ainda terem o pânico, né? de não saber se um parente, um amigo ou uma outra pessoa está bem. Então é feito todo um acolhimento mesmo, para que essas pessoas se sintam mais seguras. Os voos da Operação Raízes do Cedro saíram do Brasil carregados de donativos. Ao todo, foram enviadas mais de 47 toneladas de medicamentos, insumos e alimentos doados pela comunidade libanesa no Brasil e por instituições de suporte. Reportagem Luana Karen. Os microempreendedores individuais, donos de microempresas e empresas de pequeno porte estão tendo acesso a empréstimos e renegociação de dívidas em condições especiais durante o mutirão, que vai rodar todos os estados do país. Os descontos variam de 40% a 90% do financiamento, de acordo com o perfil empresarial e as condições de cada instituição. Os participantes também recebem orientações sobre crédito e gestão financeira. De acordo com Décio Lima, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, o mutirão vai oferecer orientações para estimular os empresários e evitar as dívidas. Geralmente, aqueles que produzem a pequena economia com muita criatividade, eles têm dificuldades de entender o mercado. Portanto, nós estamos dando já todas as condições para que você receba o crédito de forma assistida, orientada, segura, para que você não seja um inadimplente amanhã, né? Você pegue o recurso e cresça na sua economia. As dívidas são justamente o problema do José Carlos Souza, que perdeu o controle dos gastos e agora vê no Acredita uma possibilidade de regularizar seu negócio de manutenção de portões. Ele procurou o mutirão para contratar um empréstimo que o ajude a quitar os débitos. Quanto que eu devo, que eu não sei, eu não procurei, né? Quanto que eu devo e como negociar, se há a possibilidade de negociar para ir pagando, né, aos poucos, porque o deve estar alto e eu não sei quanto, mas deve estar alto o valor e eu não tenho condições de pagar
à vista. O programa Acredita foi criado em abril deste ano, com o objetivo de oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas para aqueles que mais precisam. A iniciativa cria linhas de crédito para públicos variados, dos usuários do CAD Único, que terão acesso a microcrédito orientado a empresas de pequeno porte. Para os MEIs e microempresas, a iniciativa traz uma linha de crédito especial com juros diferenciados, o Procred 360. O mutirão do Acredita possibilita negociações com bancos públicos e privados e também com instituições financeiras. Segundo o diretor de varejo e adimplência da Caixa Econômica Federal, Matheus Sinibaldi, o Acredita vai ajudar as empresas a manterem seus negócios. Esses 3 dias eu acho que ele acaba fazendo com que a gente desperte o interesse, né, no microempreendedor, no MEI, a procurar a Caixa, para não só procurar créditos, né, mas também para renegociar sua dívida, caso tenha alguma dívida em atraso, que é importante também para a volta da saúde financeira das nossas empresas. Fora dos mutirões, as pequenas empresas têm a oportunidade de renegociar as dívidas diretamente com as instituições financeiras até o dia 31 de dezembro. Já foram beneficiadas pela medida cerca de 95 mil microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Reportagem Lorena Pacheco. O conjunto de medidas anunciado nesta segunda-feira tem o objetivo de modernizar e melhorar a eficiência das empresas públicas federais. As medidas vêm em forma de 3 novos decretos, que serão publicados nesta terça-feira. Um deles propõe o Programa de Governança e Modernização das Empresas Estatais. E os outros 2 reorganizam o arranjo institucional responsável pela formulação e coordenação da atuação das empresas públicas. A ideia é aumentar o retorno das estatais para a sociedade, como detalha a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Justamente para melhorar a capacidade dessas empresas de gerar valor para a sociedade brasileira, aumenta a inovação, garante maior sustentabilidade das empresas. Então, justamente é uma ideia de você ter uma modernização e inovação nas empresas estatais. Todos os ministérios supervisores e as empresas estatais passarão a fazer parte do Sistema de Coordenação da Governança, o SISEST, e da Supervisão Ministerial das Empresas Estatais Federais. Em 2023, as empresas estatais geraram lucro de 197 bilhões e 800 milhões de reais. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou a nomeação de 100 candidatos aprovados no concurso do DENIT para os cargos de analista administrativo e analista em infraestrutura de transportes. Portaria, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, condiciona as nomeações à disponibilidade de vagas e à adequação orçamentária, conforme lei orçamentária anual. O DENIT será responsável por cumprir as condições e publicar os atos administrativos necessários. O concurso, realizado em 2023 pela FGV, ofertou 50 vagas para cada cargo, ambos em nível superior. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Diego Freitas. Então, a gente acabou de ter reunião com o presidente, foi a continuação de uma reunião que a gente teve há umas 2 semanas atrás, né, que ele tinha pedido para ter uma reunião com os ministérios supervisores das estatais. No outro, a gente já tinha falado de algumas empresas, hoje a gente falou mais de outras, mas principalmente a ideia era uma apresentação para o presidente de 3 decretos que tem a ver com a governança das estatais. Né, e a gente tem visto que as empresas estatais brasileiras têm um papel estratégico muito importante. As pessoas conhecem muito através das nossas grandes empresas, principalmente Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, mas na verdade o Brasil tem 44 empresas estatais e elas têm também subsidiárias. Então a gente trouxe para o presidente uma discussão do sistema como um todo. A gente tem a secretária Elisa, ela coordena justamente a Secretaria de Governança e Coordenação das Empresas Estatais, e o que a gente percebeu é que precisava organizar melhor essa governança. Então, basicamente, a gente propôs para o presidente 3 decretos, né? Um deles é, na verdade, uma atualização da CGPAR. A CGPAR é uma comissão de ministros que já existia desde 2007 e que ainda estava com a atualização do Ministério da Economia. Então, a gente tem feito, a SAD sempre faz uma interpretação e a gente confirmou essa interpretação, que são 3 ministérios, Casa Civil, Ministério da Gestão e Fazenda, nessa comissão,
mas a gente atualizou ele porque tinham coisas, como ele é um decreto que não estava atualizado, ele era anterior, inclusive, à lei das estatais. A gente traz coisas da lei das estatais para esse decreto, de gestão das participações das estatais, exato, essa mesmo. Eu nem sabia o nome completo. E a gente então só consolidou que são os 3 ministérios, trouxe coisas, inclusive da lei das estatais, que não estavam no decreto, porque ele é mais recente, ele era mais antigo do que a própria aprovação da lei. A gente também está trazendo coisas estratégicas para esse decreto, tirando coisas operacionais, porque era uma comissão de ministros que às vezes decidia coisas operacionais, a Elisa depois pode detalhar isso, trazendo coisas mais estratégicas. O segundo, até uma lei que a gente já tinha passado no Congresso, que é a lei, que é a criação do sistema estruturador de empresas estatais, que justamente precisava do decreto para poder regulamentá-lo, né? Então esse é o segundo decreto, onde a gente vai ter aí não só tem o Ministério da Gestão como presidindo, né, e coordenando esse sistema, mas vão ter os 16 ministérios, aí sim, assim como tem hoje o sistema de orçamento federal, o sistema do Tesouro Nacional, né, a gente tem nos ministérios as áreas que cuidam da área de orçamento, da área de tesouraria, a gente vai ter também uma área mais agora focada na administração das suas empresas, né, na supervisão das suas empresas, que vai se comunicar diretamente à Secretaria de Estatais. E o terceiro decreto, talvez a maior inovação, é justamente como é que a gente melhora a gestão corporativa dessas empresas, aumenta a inovação, garante maior sustentabilidade das empresas. Então, justamente é uma ideia de você ter uma modernização e inovação nas empresas estatais. E aí o foco, obviamente, são as empresas que estão com alguma questão financeira, também discutindo empresas dependentes do orçamento, né? Então, nossa preocupação maior é justamente para melhorar a capacidade dessas empresas de gerar valor para a sociedade brasileira, aumentar a sua sustentabilidade financeira e poder pensar, então, remodelagem de modelos de negócios, eventualmente alguma discussão de participação societária. Então, é isso que a gente tem discutido, né? E a partir desse decreto, a gente vai assinar em breve alguns acordos de cooperação técnica com algumas áreas, né? Que vão ser, depois a gente vai disponibilizar isso para vocês. Mas a lógica aqui é justamente melhorar a capacidade do governo de discutir as suas empresas estatais e melhorar a capacidade de governança e de geração de resultado para a sociedade brasileira. Essas empresas que hoje já têm uma contribuição muito importante, elas já representam, né, na sua totalidade, 6% do PIB brasileiro, geram mais de 400 mil empregos diretos, fora os indiretos, né, e elas atuam em vários setores, foram responsáveis no Brasil, sem dúvida nenhuma, para a gente ter uma autonomia aí na área de petróleo, na área de energia, apesar da empresa hoje não ser mais pública. A gente também tem na discussão da reindustrialização, do novo PAC, elas têm um papel importantíssimo, né, como vocês sabem. Na área de governo digital, a gente tem 2 empresas aí que são importantíssimas para toda a nossa estratégia de governo digital. Portanto, a gente valoriza essas empresas, elas têm um papel estratégico importante, mas a gente quer que elas tenham capacidade de gerar receita, de conseguir melhorar a sustentabilidade financeira, e a gente possa, então, ter um programa e gerar inovação, principalmente, e repensar naquelas que têm algum problema a sua forma de atuação. Né? Não sei se a Elisa quer complementar alguma coisa, Elisa? Podemos, não quer complementar? Então tá bom, que eu acabei dando detalhes já do decreto, que a Elisa iria apresentar mais detalhes, então está aberto para perguntas de vocês. Calma. E aí vai ser... Calma, quem vai abrir não sou eu. Ministro, Carlos Peixoto, que é parte do Estado. 2 coisas, uma bem pontual, outra mais abrangente. Quando esses decretos vão sair, e a senhora mencionou que a ideia é fazer com que as empresas estatais consigam gerar receita e ficar menos dependentes ou até não dependentes do Tesouro Nacional. Dá para dar um exemplo de como isso poderia ser feito? Porque eu não consigo imaginar como uma Codevasf da vida ou uma Conab, por exemplo, que vai ficar independente do Tesouro. Perfeito. Acho que 2 coisas importantes. Óbvio, nem todas as empresas vão se tornar independentes. Eu acho que talvez o caso mais típico seria a própria EBSER, né, que foi uma empresa para gerir os hospitais universitários no Brasil. Então, a gente não tem mais, né, não há uma disponibilidade que essa empresa se torne independente, não é isso. Então, nem todas vão estar nessa situação. Mas a própria EBSER, assim como a Conab, a Codevasf, podem aumentar a sua receita, né, o que já seria uma coisa importante, tendo parcerias estratégicas, pensando seus modelos de negócios, podem reduzir seus custos também, né, a gente pode olhar um pouco pelo lado do custo também da empresa para aumentar um pouco o seu resultado. Então, a gente está olhando para esses 2 lados.
Isso é muito importante. Os decretos eles foram assinados pelo presidente hoje, na reunião, eles serão publicados amanhã no Diário Oficial. A gente está vendo aqui se talvez torne eles disponíveis ainda hoje na versão em PDF, antes do Diário Oficial. É só uma questão mais técnica com a Casa Civil, se já é possível de disponibilizar hoje ou se só amanhã mesmo no Diário Oficial. Mas já foram assinados, então até amanhã, sei lá, que horas da manhã, estarão disponíveis aí para que vocês possam ver os detalhes do decreto. Eu queria entender alguns exemplos práticos de o que esse terceiro decreto pode fazer pelas estatais. Por exemplo, os Correios teve o maior rombo da história deles até setembro, de janeiro a setembro de 24. O que esse decreto vai permitir que vocês interfiram lá ou façam alguma coisa para melhorar? A outra dúvida é mais pontual ainda sobre os Correios, se vocês também estão pensando em alguma troca de comando, alguma coisa desse sentido. Não, esse decreto não tem nenhuma discussão sobre troca de comando, nada disso. Na verdade, o decreto aí, vou dar um exemplo, pode ser dos Correios ou da própria Telebrás, talvez que seja um caso específico. A gente tem muitas empresas que estão, no caso dos Correios, ele teve algumas decisões até regulatórias que fizeram ele perder receita esse ano, o Ministério das Comunicações tem discutido isso, e a gente tem discutido muito com o Ministério das Comunicações como aumentar a receita dos Correios. Isso é uma discussão que já vem sendo feita, a gente já, inclusive, tem a questão de dar uma preferência, não necessariamente o Ministério tem que contratar os Correios, mas olhar sempre os Correios como uma possibilidade. A gente tem discutido também com eles outras medidas que podem ajudar a recuperar a receita dos Correios. Então, isso está sendo discutido e pode ser feito no âmbito desse terceiro decreto. Mas eu acho que outras empresas, como, por exemplo, a gente vai dar o caso da Imbel, por exemplo, que é a nossa empresa de munições. Ela é uma empresa que é super importante para o Brasil, e ela tem hoje, pelo fato dela ser uma empresa dependente, ela não consegue comprar os insumos para fazer um contrato de chegar a 2 bilhões de receita. Então, ela não consegue sair da dependência pelo fato de ser dependente. Então, a gente tem discutido muito isso, como é que a gente olha para essas empresas, principalmente essas que têm uma possibilidade de gerar receita, porque são empresas que atuam no mercado, mas são empresas estratégicas, que têm possibilidade de gerar receita, que hoje estão com alguma limitação pelo fato de estar na dependência. Tem outras empresas que a gente está olhando pelo custo, está olhando para ela, porque se ela está gerando um custo muito excessivo, como é que a gente melhora isso? E aí, a partir desse terceiro decreto, que a gente vai ter, e aí basicamente o que a gente faz é um acordo de cooperação técnica com a empresa, com o Ministério Setorial, obviamente, aquele Ministério Supervisor daquela empresa, e vai ter uma consultoria para pensar uma remodelagem de negócio. O governo presta essa consultoria? Na verdade, o governo junto com a empresa vai contratar uma consultoria, que pode ser do BNDES, é uma possibilidade, algumas empresas já contrataram o BNDES para isso, mas o ministro Renan até propôs a própria Infra-SA, que é uma empresa que já presta também serviço para outras empresas, poderia ser uma das empresas a fazer isso, e eventualmente até no setor privado. A gente não está descartando essa hipótese, porque a ideia é que a gente possa sentar junto e pensar a remodelagem dessas empresas. Ministra, posso completar? Pode, a Elisa completa aqui. Chega para cá, Elisa. Chamar a atenção um pouco mais para o decreto, O decreto, como disse a ministra, uma das frentes do decreto é a remodelagem de negócios. Então, é olhar para as empresas que elas serão priorizadas, as empresas que a gente vai primeiro atuar e pensar no negócio, no mercado em que se insere, nas parcerias que pode ter, nos serviços novos que pode prestar. Os Correios, por exemplo, tem já um primeiro mapeamento de serviços que ele já vinha trabalhando para prestar e de negócios que trariam receitas para suportar o custo de universalização dos Correios e que foram interrompidas no processo de privatização, enquanto ele esteve no programa de desestatização. Então, a ideia é que a gente volte a olhar para esses negócios em potencial. Uma outra questão importante do decreto é o compartilhamento de boas práticas. Aí também, como disse a ministra, pela lógica do custo, pela lógica do ganho de eficiência, como é que a gente pode, entre as empresas, criar fóruns de boas práticas, de compartilhamento de experiências, de modo que uma contribua para o fortalecimento da gestão das outras e a gente tentar, inclusive, ganhar sinergias, ganhar com a troca entre as empresas. O decreto também prevê a construção de uma rede de conhecimento e de pesquisa. Então, nossa ideia é voltar a fomentar a pesquisa acadêmica, científica, sobre como esses negócios, como a governança das empresas pode ser ainda mais fortalecida e, para finalizar, a qualificação de gestores a partir da rede de universidades corporativas das companhias. A gente pretende também desenvolver um programa de certificação e qualificação dos administradores das estatais. Então, essa é a lógica para a gente voltar a ver as empresas ganhando aí em sustentabilidade no médio prazo.
que a senhora mencionou que os principais parques, mas agora a secretária falou para olhar primeiro de algumas empresas. São quantas, então, nesse primeiro momento? E o governo tem um cálculo de quanto essas estatais poderiam estar vendendo? Esses cálculos são depois que a gente fez a modelagem. Não, o número a gente não tem isso, a gente tem só quando a gente fizer modelagem. Quantas empresas? Não, quantas empresas eu vou falar já. Mas em termos do valor que a gente pode receber, a gente tem assim, ainda números que a própria empresa traz, como o caso desse da Imbel, por exemplo. Ela fala, se eu conseguir ter dinheiro para os insumos, eu consigo um contrato que para ela precisa de 300 milhões de insumos e gastos operacionais para gerar uma receita de 2,5 bilhões. Então, só para vocês verem, é um caso específico da Imbel, mas isso a gente vai estudar com a empresa. A gente já tem, então, 5 ACTs para serem assinados no próximo período. Um deles já foi divulgado, que é com o ministro Paulo Teixeira. Ele divulgou no dia do alimento, do Programa Nacional de Alimentação. Ele anunciou que é justamente a rede de abastecimento, que é a CONAB, CEAGESP e CEASA Minas, essas 3 juntas. A gente vai ter um que é com a Imbel, no Ministério da Defesa, com essa empresa, que é uma empresa que tem muito potencial de sair da dependência facilmente. Tem com a Telebrás, o Ministério das Comunicações, que é muito importante. Tem a discussão da área nuclear no Brasil, também, que são várias empresas no setor nuclear no Brasil. E estou esquecendo alguma? Eu não fui contando. A Ceitec. E a Ceitec também, que é uma empresa que foi, o presidente retirou ela de liquidação, e é uma empresa que tem um papel estratégico importante no Brasil, numa área de semicondutores, mas que a gente está justamente rediscutindo o modelo dela de negócios, porque ela também é uma dessas empresas com potencial enorme de receita, mas limitada por ser dependente, portanto com uma dificuldade de insumos e investimentos para poder sair da sua condição de dependência. Então a gente tem aí mais empresas, aí, além dessas que já estão mapeadas, deve ser mais umas 10 que a gente tem olhado com mais atenção para conseguir, no curto prazo, pensar soluções melhores para elas. Por aí. Não, na verdade, o número de empresas é um número que ele vai... Quais são as empresas, quantas são, é algo que vai sendo revisado e é para isso que, de novo, volta no pacote de decretos. Um dos decretos é a revisão da Comissão de Ministros. A Comissão de Ministros vai ter um calendário de reuniões periódicas de modo a monitorar. Uma das entregas a esses ministros é um painel de monitoramento das empresas estatais. À medida em que forem vislumbrando necessidade de empresas entrarem e saírem, elas entrarão e sairão. Então, a Comissão de Ministros passa a ter esse caráter estratégico de monitoramento da carteira de investimentos das empresas estatais. Oi, pessoal, bom dia. Posso começar? O presidente Lula acabou de assinar o decreto que regulamenta um dispositivo específico da nova lei de licitações, da lei 14.133. O que era esse dispositivo legal? O que é esse dispositivo legal? Ele é um dispositivo que prevê que as empresas que contratem com a administração pública acima de um determinado valor, no caso específico, o valor atualizado é de 239 milhões de reais, essas empresas têm que apresentar 6 meses após a contratação um plano de compliance estruturado envolvendo temas relacionados à corrupção. Mas não só. O decreto do presidente Lula, no dia de hoje, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, também prevê a possibilidade de que esses programas eles sejam analisados também da perspectiva de respeito a direitos humanos, as questões ambientais e questões trabalhistas, para garantir que as empresas que contratem com a administração pública tenham respeito por todos esses temas, estejam de acordo com todas essas legislações. Então, esses programas, agora, a partir do decreto de hoje, eles são regulamentados e a Controladoria Geral da União fica responsável por avaliar esses programas, identificar eventuais necessidades de aprimoramento e, por conta disso, aprovar a participação das empresas nessas contratações públicas. É isso. Acho que eu resumi bem aqui. Aí não sei se alguém tem alguma questão, alguma dúvida.
Ministro Renan, do Valor Econômico, eu fiquei com uma dúvida. Quem apresenta o plano são as empresas que vão abrir o processo de licitação ou as empresas que estão participando? Só para entender, as empresas que participam do processo de licitação têm que apresentar esse plano assim que começar, enfim, uma... Não, a empresa que... Desculpa. Renan, do Valor Econômico. Renan, quando a empresa ganha uma licitação, ela tem 6 meses para apresentar o programa de compliance, o programa de integridade que ela tem. Uma coisa que também é importante frisar, eu esqueci, é que a presença já de um programa de integridade é um critério de desempate numa licitação também. Então, todos os incentivos vão na direção de que as empresas, obviamente, têm que ter esses programas organizados antes de participarem dessas licitações. Porque isso pode ser usado para desempatar uma licitação. Oi? Desculpe, ministro. A gente tem uma pergunta do Pedro, da Agência Brasil. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Essa regulamentação ela vai retroagir, quer dizer, as empresas que, por exemplo, já mantêm contratos com o governo federal nesse patamar aí que o senhor mencionou, né? Contratos acima de 200 e tantos milhões, vão ter que apresentar a partir de agora, né? Vai ter um prazo ou isso só vale para novas contratações? Vale para as novas contratações. Vale para as novas contratações. É claro que na medida em que existem já os contratos vigentes, seria bem interessante que as empresas aderissem ao Pacto pela Integridade, que a gente fez um programa de integridade, na verdade, criamos esse Pacto pela Integridade para que as empresas possam adquirir, entre aspas, o ferramental que a CGU utiliza para analisar os programas de compliance, os programas de integridade, possam estruturar os seus programas já com esse instrumental, que é o instrumental que a CGU vai utilizar para avaliá-las. Então, isso é importante que aconteça. Vamos para a última pergunta agora, pessoal. Tudo bem, ministro? Boa tarde, Pedro, da CNN. Quais são os pontos que serão levados em consideração na análise dessas empresas? Então, quais os projetos de compliance, o que o governo vai levar em consideração para considerar essa empresa apta ou não ao cumprimento do contrato? Um programa de integridade, em primeiro lugar, ele tem que ter com muita clareza estabelecido o que os funcionários daquela empresa podem ou não podem fazer. Esse é um primeiro ponto importante, né? Com interpretações específicas sobre os deveres desses funcionários, principalmente em relação a contratações de terceiros e coisas assim. Segundo lugar, o programa tem que ter uma governança. Ele tem que ter uma estrutura interna que funcione dentro da empresa, normalmente envolvendo a participação da alta direção. Enfim, você pode ter uma diretoria ou uma vice-presidência de integridade e compliance, mas ele tem que ter uma estrutura de governança. Em terceiro lugar, ele tem que ter uma estrutura de monitoramento do comportamento das pessoas e uma estrutura de captação de denúncias que podem ser feitas internamente também pelos funcionários da empresa ou pessoas de fora da empresa sobre o comportamento da própria empresa. E, por fim, um sistema de gestão de consequências bem apurado, né, em que o comportamento detectado gere algum tipo de consequência em termos de punição ou adequação daquela conduta conforme a necessidade, inclusive reportado à própria administração pública, porque você pode estar lidando aí com uma situação, por exemplo, de um cartel, que aí você pode fazer um acordo de leniência no CAD, ou com uma situação de corrupção, que você pode fazer um acordo de leniência na CGU. Então, são essas, digamos assim, os pilares de um programa de compliance minimamente efetivo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom trabalho. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de edital da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, selecionou 9 estados para receber R$ 102 milhões destinados à aquisição de câmeras corporais para as polícias militares. A partir de agora, as propostas habilitadas de São Paulo, Acre, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Distrito Federal serão analisadas pela Senasp, mas só receberão recursos as que seguirem as diretrizes e a norma técnica do Ministério. Os estados foram avaliados por critérios específicos, como o número de ocorrências policiais e o uso atual de câmeras corporais.
A distribuição dos recursos seguiu 6 categorias, de acordo com o número de policiais militares em cada estado. A liberação do dinheiro começa em janeiro de 2025. De acordo com o edital, as câmeras corporais deverão ser usadas obrigatoriamente em áreas urbanas com mais de 100 mil habitantes. Com supervisão de Diego Freitas, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. O governo federal criou um grupo de trabalho para reduzir os impactos das apostas esportivas na saúde mental da população brasileira. A medida foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O objetivo da ação é prevenir e tratar os problemas causados pelo vício em jogos. A medida inclui campanhas educativas, suporte psicológico, diretrizes para assistência à saúde mental e prevenção aos problemas associados às apostas. O grupo de trabalho, que terá representantes dos Ministérios do Esporte, da Saúde, da Fazenda e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, poderá solicitar a colaboração de diferentes órgãos públicos e de entidades para garantir o cumprimento das metas. Para o governo, a portaria destaca o compromisso em proteger os mais vulneráveis e promover o jogo responsável. Com supervisão de Diego Freitas, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, se encontrou com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no início de dezembro, para a assinatura da homologação das terras indígenas Potiguara de Montemor, na Paraíba, e Morro dos Cavalos e Todo Imbu, em Santa Catarina. Com um acréscimo, o governo federal totaliza a entrega de 13 homologações de terras indígenas em menos de 2 anos da instituição do Ministério dos Povos Indígenas. Nos 10 anos anteriores à criação da pasta, apenas 11 homologações se concretizaram. O anúncio das homologações ocorreu durante a realização da 3ª reunião do Conselho Nacional de Política Indigenista, o CNPI, em Brasília. O CNPI foi reativado por decreto em 2023 como um órgão paritário para acompanhar, monitorar e propor políticas públicas relacionadas aos povos indígenas. Durante a primeira reunião de retomada do Conselho, em abril de 2024, foi anunciada a homologação de 2 terras indígenas, Aldeia Velha, na Bahia, e Cacique Fontoura, no Mato Grosso. Todas as terras indígenas citadas fazem parte de uma proposta elaborada pelo governo ainda no período de transição, com a previsão de homologar 14 territórios indígenas. O pacote foi feito a partir de análises que indicavam os processos mais ágeis, uma vez que, historicamente, as demarcações são demoradas. A última homologação para completar o previsto é a da terra indígena Chucuru Cariri, em Alagoas, que ainda será discutida com o governador do estado para ser viabilizada, possivelmente, até o fim do ano. Na ocasião da assinatura, o presidente reforçou o compromisso do governo federal com os povos indígenas do Brasil. Nós temos mais 2 anos de governo, e é mais 2 anos que a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa legalizar e entregar todas as terras que tiver sob a nossa possibilidade. Se um dia perguntarem para mim qual é o meu legado na presidência, eu vou dizer, o cara que mais autorizou terras indígenas nesse país foi no meu governo. Já a ministra Sônia Guajajara ressaltou a importância da homologação de mais 3 territórios. Mais um momento histórico, né, da gestão do governo Lula, né, e com o Ministério dos Povos Indígenas, com a gestão indígena, que é como nós estamos chamando, presidente, né, a gestão indígena, primeira vez na história, com uma presidência da FUNA indígena, com uma Secretaria Especial da Saúde Indígena, né, conduzida por um indígena, articulado com o movimento indígena. Então, nós temos falado muito que é o momento da gestão indígena. Está compondo o Poder Executivo, está neste governo federal. Em abril de 2023, 6 homologações foram feitas no Acre, em Alagoas, no Rio Grande do Sul, no Ceará, no Amazonas e em Goiás. Em setembro do mesmo ano, mais 2 homologações foram concluídas, uma no Acre e outra no Amazonas. O governo federal também está avançando na promoção dos direitos territoriais indígenas por meio da assinatura de portarias que garantem o andamento do processo demarcatório antes da homologação,
No segundo semestre de 2024, o Ministério da Justiça, em articulação com o Ministério dos Povos Indígenas, assinou o total de 11 portarias declaratórias, 7 no estado de São Paulo, 3 no Pará e 1 no Mato Grosso. Você ouviu o Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 10, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de dezembro para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 1. Os pagamentos são realizados na conta Caixa Tem ou na poupança da Caixa. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito, não se esqueça. Brasil contra fake. Cuidado, o Cadastro Único, o CAD Único, não possui perfis em redes sociais e nem existe página para se inscrever no CAD Único, sistema do governo federal, onde são inscritas as famílias de baixa renda para acessarem os programas sociais federais, tais como o Bolsa Família, o Pé de Meia, o Minha Casa Minha Vida e o Água para Todos. Segundo a secretária nacional do Cadastro Único, Letícia Bartolo, o CAD Único conta com um aplicativo próprio, disponível para celulares iOS e Android. Além disso, os canais de comunicação oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome são as fontes de informação legítimas do CAD Único. O Cadastro Único não tem rede social e não usa rede social. Nós não temos perfis oficiais em nenhuma rede social. Nós usamos as redes sociais do Ministério do Desenvolvimento Social. O Cadastro Único, ele é feito ou nos centros de referência de assistência social ou nos postos de cadastramento vinculados a esses centros. Tá? O cadastro não é feito nem pela internet, nem por nenhum aplicativo. Mas é importante vocês saberem que o Cadastro Único tem um aplicativo, sim. Para inscrever-se no CAD Único, o responsável irá declarar as informações de todas as pessoas da família. Por isso, precisa levar um documento com foto, como, por exemplo, sua carteira de identidade ou carteira de trabalho. Além disso, precisa levar o seu CPF ou seu título de eleitor e um comprovante de residência. Além dos seus próprios documentos, o responsável deve levar pelo menos um documento de cada pessoa de sua família: CPF, certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, carteira de trabalho ou título de eleitor. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. Os candidatos reintegrados ao concurso público nacional unificado já podem acessar as notas preliminares das provas discursivas e das redações. As notas estão disponíveis na área do candidato, no site do concurso. Eventuais pedidos de revisão dessas notas preliminares deverão ser realizados até esta terça-feira, dia 10. A divulgação do resultado dos pedidos de revisão está prevista para o dia 20 de dezembro, de acordo com o novo cronograma do CPNU. O cronograma teve mudanças anunciadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no dia 21 de novembro, após a União ter firmado um acordo judicial para garantir a continuidade do concurso a partir da habilitação de 32.260 novos candidatos para a correção das provas discursivas e redações. Com a alteração, a classificação final do concurso unificado está prevista para o dia 11 de fevereiro.
Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Em novembro deste ano, o Brasil alcançou um marco significativo na geração de energia eólica. No dia 3 de novembro, às 23 horas, foi registrado um recorde de geração média horária, atingindo 23.699 megawatts médios. Já no dia 4 de novembro, um novo recorde foi alcançado, desta vez em geração média diária, com 18.976 megawatts médios. Esses resultados, segundo o Ministério de Minas e Energia, destacam o avanço da energia eólica como uma fonte essencial para a matriz energética do país, confirmando o papel crucial dessa tecnologia no fornecimento sustentável de energia. O desempenho foi impulsionado por condições meteorológicas favoráveis e pela expansão da infraestrutura de parques eólicos, especialmente no Nordeste, região responsável pela maior parte do crescimento no Brasil. Atualmente, a capacidade instalada total de usinas eólicas no Brasil é próxima de 33 mil megawatts, representando cerca de 13,5% da matriz elétrica nacional, conforme dados do Sistema de Informações de Geração da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com o governo federal, a contribuição da energia eólica também auxilia na preservação dos reservatórios hidrelétricos, que têm enfrentado desafios devido aos períodos de seca mais intensos. Ao se consolidar como referência mundial em energia renovável, o Brasil reafirma a liderança no setor, demonstrando que a energia dos ventos é uma fonte inesgotável de progresso e desenvolvimento sustentável. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, minha gente, aqui é o Jorge Macau. Hoje no Prosa Rural vamos falar de um assunto muito sério e que tem grande importância para o mundo. Estamos vivendo um momento de grandes mudanças climáticas. Tem cidades se acabando em água, outras vivendo uma seca extrema e outras, infelizmente, sendo tomadas por incêndios. É uma verdadeira onda de desastres ambientais ocorrendo em toda parte do globo. Essa situação é preocupante, pois impacta diretamente a vida de todos nós e coloca em risco a biodiversidade de que tanto precisamos. Grande parte dessas mudanças devastadoras ocorre pela destruição das florestas, poluição das nascentes e também pela extinção de animais e plantas que são essenciais para manter o equilíbrio da natureza. Para garantir a proteção do meio ambiente, foi criada a Lei Federal 9.985 de 2000, que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E nesse sistema temos uma categoria muito especial, as RPPNs, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Uma dessas reservas, cheias de vida, está no coração de Itaporanga da Ajuda, Sergipe, a RPPN do Caju. E o que é mais interessante, lá em área contígua à reserva estão dois importantes bancos genéticos, o Banco Genético da Mangaba e o Banco Genético do Coco, que abriga plantas de diversos países. Hoje vamos ter uma conversa super enriquecedora com o pesquisador Josué Francisco da Silva Júnior, lá da Embrapa Tabuleiros Costeiros, em Aracaju. Ele vai explicar para a gente sobre a importância da conservação dos recursos genéticos da mangabeira para o nosso meio ambiente. E tem mais, vamos conversar com uma catadora de mangaba da região para saber como a comunidade tem ajudado na conservação dos recursos naturais. Fique com a gente para ouvir essas histórias inspiradoras e cheias de aprendizado aqui no Prosa Rural. Um dedo de prosa.
Josué, seja bem-vindo ao Prosa Rural. Você poderia começar falando para a gente qual a importância do Banco Genético da Mangaba? Bom, o Banco Genético de Mangaba da Embrapa Tabuleiros Costeiros, ele é um dos 4 bancos existentes na Embrapa, né? Os outros estão no Amapá, no Piauí, no Distrito Federal. E o nosso aqui de Sergipe, né, foi implantado em 2006 com o objetivo de conservar a mangabeira do bioma Mata Atlântica, que é a mangabeira que ocorre principalmente no Nordeste, nos tabuleiros costeiros e na Baixada Litorânea, principalmente nas restingas e dunas, né, no caso da Baixada Litorânea. O Banco Genético de Mangaba, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, ele é uma estrutura no campo em que são conservadas e mantidas amostras de populações de mangabeira de 8 estados brasileiros: Sergipe, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Pará, Minas Gerais e Ceará, né? Então, o banco, ele é um dos mais importantes do país e guarda algumas amostras que até já desapareceram das suas áreas originais de ocorrência natural. Além da conservação, no banco, cada planta é estudada com relação às suas características. Por exemplo, precocidade, teor de diferentes substâncias químicas, por exemplo, vitamina C, antioxidantes, ainda com relação à produtividade, tamanho do fruto, entre outras características que a gente julga importante, né? O banco, ele funciona assim, de uma forma simplificada, quase como se fosse um banco de dinheiro, né? Onde a gente guarda as nossas coisas mais valiosas. Então, para nós da ciência dos recursos genéticos, a gente considera a biodiversidade como o nosso tesouro. E essas amostras que a gente guarda no nosso banco. O que são e como funcionam os acessos do Banco Genético de Mangaba? Antes de mais nada, a palavra acesso é um termo bem específico, né, usado por quem estuda os bancos genéticos ou por quem estuda os recursos genéticos em geral. Nesse caso, o acesso é cada planta que compõe o banco, né, no caso do Banco de Mangaba. Cada acesso, ele possui uma característica diferente. É como se fossem pessoas, né? Cada pessoa é diferente uma da outra. No banco é a mesma coisa. Cada planta ou acesso é diferente um do outro. Cada um possui alguma coisa que é importante ou tem algum valor científico, cultural ou socioeconômico que mereça ser conservado. Josué, as catadoras de Mangaba têm papel importante na conservação do Banco Genético de Mangaba. Explica pra gente o porquê. Sim, as catadoras de Mangaba, elas têm um papel preponderante, né, não apenas na conservação da mangabeira, nas áreas de ocorrência natural, que a gente chama de conservação in situ, né, mas também na conservação no banco genético, que a gente chama de conservação ex situ, né? Muitos dos acessos que hoje compõem o Banco Genético de Mangaba, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, eles foram coletados com a ajuda de catadoras de Mangaba, né? São elas que possuem grande conhecimento sobre a planta e são elas que nos subsidiam no momento da coleta, né? Dos acessos que elas julgam importantes. E quantas plantas de Mangaba existem no banco, Josué? Atualmente o banco genético ele é composto por 302 plantas ou acessos, né? E nós estamos sempre enriquecendo o banco por meio de coleta nas áreas onde a mangabeira ocorre naturalmente, né? As catadoras de Mangaba, elas nos auxiliam na coleta e alguns acessos tiveram a participação direta dessas mulheres que são, vamos dizer assim, atrizes importantes na conservação, né? Outros acessos a gente coletou por meio de expedições às áreas naturais, né? Mas muitos acessos foram coletados com a ajuda das catadoras de Mangaba. Por ser uma planta nativa, a mangabeira precisa de um manejo adequado?
Apesar de ser uma planta rústica, né, e pouco exigente nos tratos culturais, a mangabeira ela possui uma ecologia bastante complexa, né, vamos dizer assim, e que deve ser levada em consideração, como, por exemplo, a necessidade de luminosidade, de plantio em solos arenosos. É uma planta que depende de insetos polinizadores, né, principalmente mariposas e borboletas. Portanto, a vegetação nativa ela deve ser mantida, né, que é essa vegetação que ajuda na manutenção da população de insetos. Ela também depende de fungos benéficos de solo, que a gente chama de micorriza, e também do controle de plantas parasitas, né? São alguns exemplos de manejos específicos assim que a mangabeira necessita. E como é feita a coleta da mangaba? Você pode explicar para a gente? A coleta é feita na época da safra, né? E isso varia muito de acordo com as regiões. No litoral do Nordeste, o auge da safra normalmente acontece no verão, né? Que é o período ideal para a realização da coleta. Já no Cerrado do Brasil Central, por exemplo, a safra ela se dá em outubro e novembro. Então a coleta já é feita em época diferente da que é feita no Nordeste. Muito obrigado, Josué Francisco da Silva Júnior, pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, por sua participação aqui no nosso programa. Pois é, minha gente, na Reserva do Caju temos um grande exemplo de que é preciso trabalhar em conjunto com a comunidade local, respeitando os saberes tradicionais para promover a conservação do meio ambiente. Maria Aliene dos Santos, presidenta da Associação de Catadoras e Catadores de Mangaba Padre Luiz Lemper, é uma guardiã do nosso patrimônio natural. Ela e outros extrativistas de mangaba praticam o extrativismo da espécie no bairro Santa Maria, em Aracaju, Sergipe, onde ainda encontramos as últimas mangabeiras nativas do município. Inclusive, essas mangabeiras estão sob ameaça por causa da expansão urbana, o que coloca em risco a tradição e o sustento da comunidade. Mas numa ação importante com o apoio das catadoras de mangaba, a Embrapa Tabuleiros Costeiros coletou frutos das mangabeiras locais para inserir amostras de plantas no banco genético de mangaba e assim garantir que essa riqueza natural não desapareça. Então vamos ouvir o que diz a presidenta da associação. Maria Aliene, qual o papel da sua comunidade na preservação da Reserva do Caju? É proteger as áreas de extrativismo, porque ela é única aqui em Aracaju, dentro da capital, e a gente precisa preservar a natureza, o meio ambiente, as espécies nativas que estão em extinção. Tanto a mangabeira está em extinção como as outras, o muricizeiro, o cambuí. Então, o adicuri também, todos a gente tem que proteger essas plantas que são da Mata Atlântica, né? Aliene, o que é importante na coleta das plantas para o banco? A seleção das melhores mangabas, né? Sempre da mangabeira que dá mais fruto, daquelas que botam o fruto maior. Então foi assim feita essa coleta dessas mangabas. Muito obrigado, Maria Aliene dos Santos, presidenta da Associação de Catadoras e Catadores de Mangaba Padre Luiz Lemper. E parabéns pelo seu trabalho, Aliene. Agora nosso programa chegou ao fim, mas já contamos com sua audiência para nosso próximo encontro. Mas não fique triste, amigo ouvinte. Logo, logo voltaremos com mais novidades do campo, com Prosa Rural. E para saber mais sobre os bancos genéticos e a Reserva do Caju, ligue para Embrapa Tabuleiros Costeiros. 79 é o DDD. Telefone
4009-1344. Vou repetir, DDD 79, telefone 4009-1344. Se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Despensa lotada não é sinônimo de fartura, mas sim de desperdício. Então, evite estocar alimentos em excesso para não jogar no lixo produtos que você pode perder devido ao prazo de validade. Antes de ir às compras ou mesmo preparar alguma refeição, sempre observe quais alimentos você já tem em casa, as quantidades e quais estão próximos da data de vencimento. Sem desperdício, uma iniciativa da Embrapa. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Sayonara Marinho. Edição de roteiro e apresentação, Jorge Macal. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros e Projeto Saberes, Tecnologias Sociais e Biodiversidade no Bioma Mata Atlântica.